Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Vou fazer um comentário em cima de um comentário aqui, pessoal, sobre uma postagem de um canal chamado Hackeando a Matrix. Ele postou um vídeo de uma garota, né, que no podcast dizendo que se arrependeu de ter se vendido nua, certo? E a gente vê que é muito comum isso aí, né? Pessoas que têm uma vida meio, não digo criminosa, mas uma vida errada, uma vida assim que desvirtuada, né? Depois de um certo tempo ela aparece se redimindo, arrependida, como quem diz assim, admitindo que fez uma escolha errada, que agiu errado, né? Isso é muito comum, né? Muito comum, né? Para qualquer situação sempre tem os arrependidos, né? E aí a gente vai procurar entender hoje por que disso, por que aparece esse pessoal que na hora que faz as coisas tá tudo maravilha, depois, né, segundo elas, né, bate um arrependimento, né? Aí eu aproveitei um comentário de um rapaz que comentou lá, um Raimundo Rocha, né? Eu até comentei com ele que eu ia usar o comentário dele como inspiração, foi o que me inspirou a fazer o vídeo, foi o que ele disse aqui, né? Aí ele postou lá dizendo o quê? Na cabeça da mulher, ela não se arrepende de ter feito algo errado, mas sim de ser descoberta fazendo ou por ter feito algo errado. Então você vê que são duas situações. Tem pessoas que não se arrependem pelo que fez, ela se arrepende quando é pega, né? Por exemplo, uma pessoa que rouba, que mente, que trai, qualquer coisa assim, ela faz aquela ação e fica de boa. Agora, o dia que a casa cai, que ela é descoberta, que a coisa fica escancarada, aí ela se arrepende. Aí se arrepende, pede desculpa, chora. Somente em traição a gente vê muito isso, né? A pessoa trai, passa um ano traindo, dois, três, vive uma vida traindo. De boa, não tem peso da consciência, parece, né? Aí quando é descoberta, aí, vamos dizer, a maioria acaba, tipo, seguindo esse caminho. Ou se não a maioria, pelo menos boa parte. Segue o caminho de pedir desculpa, de falar eu errei, me perdoe, eu estava errado, agora eu estou iluminado, agora eu estou quase virando santo, eu vou para a igreja, e muitos vão para a igreja, inclusive, né? Então é engraçado a gente pensar por que isso, né? Então eu vou, para deixar a coisa curta, né? Não me estender, eu vou falar só de duas coisas aqui, como sempre, sempre, o que vocês vão ver, eu falo direto aqui o tempo todo. Eu vou usar sempre o quê? A ideia e a noção do narcisismo inconsciente. Isso é lei. Ele sempre trabalha ele e mais alguma coisa, né? É sempre o narcisismo alocado e mais alguma coisa, certo? Então você sempre pode pensar em qualquer coisa, situação humana, relacionamento, que sempre está lá o narcisismo. Sempre ele está lá. Procura, revira, cutuca que você vê ele lá. Então nesse caso aqui, nesse comentário do rapaz, desse fato da menina que fez coisa errada e depois se arrependeu, eu vou usar o termo do narcisismo, né? E do superego. Né? Narcisismo, você já tão careca de ouvir eu falar, já devem estar, já, como quem diz assim, ciente do que é o narcisismo, certo? Na altura do campeonato. E o superego é um termo que o Freud cunhou na teoria dele há muito tempo atrás, né? E que é lei, que ele diz o quê? A mente forma uma instância que ela fica como supervisora das nossas ações. O superego não só ele proíbe certas coisas, como nos parabeniza, nos estimula certas coisas. Ele é como se fosse um comandante, vai, como se fosse vamos dizer assim, um gerente da mente ali. É uma instância que ela fica olhando o que está acontecendo na mente, as coisas estão acontecendo, quais as nossas decisões, e ela fala, ah, isso não, isso eu não permito, isso eu não aceito, ou então, isso foi bacana, beleza, ou então faça isso. Então, o superego é essa instância que influi, que vamos dizer assim, que tenta manobrar as decisões, a movimentação do inconsciente. Então, okay? Então usando as duas ideias aqui, vamos aqui para a lousa rapidinho, para não ficar comprido, né? Esse pessoal que se vende, que trabalha com erótico, que hoje em dia está ficando cada vez mais comum, o que acontece? Na realidade, eles estão aqui na R4. Eles estão na R4, eles como pessoa comum, né? Como o cidadão normal, vamos dizer assim, comportado, né? Eu tenho o R4 aqui, o narcisismo, numa posição, vamos dizer assim, básica. O que acontece? Essas pessoas que começam a se vender, elas estão o quê? Galgando aqui, inflando, né? Insuflando o ego delas, né? Com uma posição mais valorizada na visão delas e até da sociedade hoje em dia, né? Que a sociedade hoje está dizendo o quê? Uma pessoa que tem um ego aqui baixo, muitas vezes é desprestigiado em compensação, em comparação com outra que está aqui em cima. Muitas vezes até por valores assim, vamos assim, negativos. Como essas meninas. Essas meninas OnlyFans que vendem foto disso e daquilo, elas estão nesse nível aqui. Então o que acontece? Elas estando nesse nível aqui, elas se veem numa posição
boa narcisicamente, né? Quem está curtindo, quem está acompanhando, consumindo esse material está numa posição aqui de objeto, de escravo, de seguidor, seja o que for, pessoas dependentes dela. Tanto é que são tão dependentes que o quê? Que estão pagando e mantendo a posição dela nessa gangorra, tá? Porque a gangorra é sempre arma. E o que acontece então? Então fica estabelecida essa relação, ó. Ela com o público dela, que é uma relação aqui, ó, de ligação, certo? Ligação no caso aqui de amizade, até de amor, né? Porque tem muitos fãs assim que a ama, a pessoa idolatra, certo? Então, nessa posição aqui, ela tá com o ego dela bombando, né? Só que ao mesmo tempo, ela tem a R2 aqui, ó, onde está alocado o superego em relação a ela, certo? Então, o superego, ele sempre vai estar atuando, pouco ou muito ele vai estar atuando. Então, quando ela foi fazer o que ela está fazendo, o superego já deu uma cutucada, né, no ego ali inconsciente, fala, olha, isso não é uma coisa assim tão admirável, não é uma coisa tão bacana, não é uma coisa assim, só que a própria pessoa, o que ela faz? Ela usa o narcisismo aqui, na R4, já bombado, para combater a R2. Porque o narcisismo bombado aqui, ele acaba tendo mais poder nesse momento do que o superego nessa situação. Por quê? Porque aqui ela vai ter uma posição e ganhos nisso. Então o ganho e a posição que ela tem aqui vai compensar a pressão e, vamos dizer assim, a condenação do superego sobre ela. Então vamos dizer assim, ó, uma mulher normal, ela tem um superego que está atuando sobre ela, mulher, homem, em qualquer situação da vida a gente tem um superego atuando sobre a gente. Vai depender do grau de superego dela, né? Que cada educação, cada vivência tem um grau de superego, então cada um tem o seu grau de superego. No caso dela, vamos dizer que o normal seria isso aqui. Quando ela começa a fazer os pornô, os eróticos dela, o que acontece? O superego, né, nessa pressão, acaba baixando mais a valorização dela aqui nessa relação. Ela se sente mais faltante, mais desvalorizada, né? Então, quer dizer, o superego faz isso, porque ele está recriminando esse tipo de ação. Só que, ao mesmo tempo, ela polada na R4, o que ela perde aqui, de valorização aqui perante o superego, que entre aspas é um fantasma, né? Mas que atua no inconsciente, ele é um fantasma, mas tem o poder dele no inconsciente. O que ela perde nessa relação aqui para o superego, ela vai estar ganhando aqui na posição escalonada do narcisismo na vida real. Por quê? Porque ela vai ter gente, vai ter muitas pessoas batendo palma, curtindo, gostando e, vamos dizer, validando essa posição dela aqui, certo? Então ela fica com essa posição aqui armada com o público, tá? Não com o superego, certo? Porque o superego não faz essa armação aqui, né? Ela fica com essa posição armada com o público. Tá? Então essa posição aqui e a posição no R4 vai fazer com que ela não sinta muito peso aqui do superego. Só que depois de um certo tempo, depois que a pessoa já está um bom tempo aqui, né, é sempre isso, ó, o narcisismo ele tá aqui, ele sobe. A hora que ele sobe, se ele para por aqui, praticamente ele não sente tanto aquela força de como ele estava se movendo. Por isso que o narcisismo ele sempre quer se mover, ir para cima. Por quê? Quando você se estabiliza, não tem tanta graça mais, sabe? É tipo assim, aquela pessoa que é pobre quando fica rica, é maravilha. Depois que ela tá vivendo a vida de rica dela, um mês, 2 meses, um ano, já não é tanta aquela alegria como ela tava na pobreza. Ou antes dela se tornar rica, sair da pobreza. Você entende? Então o que acontece? Chega uma hora que essa pessoa, ela vai sentir que a pressão do superego tá lá, de novo, incomodando. E se bobear, pode apertar ainda mais o cerco. Porque no fundo, ela sabe que muito do que ela recebe do superego e que muitas outras pessoas que não estão nessa relação com ela aqui, né, que acaba jogando energia pro superego, né? Muita gente que não é fã dessas meninas que, vamos dizer assim, que falam mal, que condenam, tá dando força pro superego dela aqui. Estão se juntando aqui, olha. Então você vê que são pessoas que vai estar nesse paralelo aqui, na mente dela, tá? Tem o superego pressionando e tem as pessoas na vida real que entra aqui em, vamos dizer assim, parceria com o superego dela. Então a pressão aqui vai aumentando, certo? Então o que acontece? Essas pessoas acabam uma hora confessando que se arrependeu, tudo aquilo, por quê? Porque ela quer, entre aspas, ainda se manter aqui, ela não quer cair daqui, porque ela continua fazendo o que faz, certo? Normalmente continua fazendo o que faz, só que agora ela se arrependendo de tudo, ela vai querer vir para cá arrastando mais gente para ficar na paz com ela, valorizar ela aqui como uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Então o que ela está querendo com isso? Ela está querendo tirar pessoas que está fortalecendo o superego dela, que está recriminando, que está martelando nela aqui, está querendo tirar a pessoa que está se aliando criticamente com o superego, tornando mais pesado para ela, para formar uma relação aqui. Porque essas pessoas aqui, elas vão ser tocadas no que? Na piedade, no perdão. Então, por exemplo, se eu estou
recriminando, metendo pau numa mulher que faz essas coisas aqui, endossando e dando força pro superego dela, essa ação dela de pedir perdão, de se mostrar arrependida, de não saber o que está fazendo, ela faz o quê? Com essas pessoas que estão aqui dando força pro superego, faz o quê? Saia daqui, venha pra cá com ela. Venha pra cá com ela, mesmo que não venha pra cá, como uma pessoa que vai ser usada por ela para manter a posição, para ganhar em cima, a pessoa acaba vindo para cá por quê? Porque na religião, principalmente as pessoas que têm esse lado mais espiritualizado, eles acham que é certo, que é bonito perdoar as pessoas, que tem que aceitar, que tem que dar nova chance. Então, essa ação de pedir perdão, na realidade, algumas vezes pode ser, vamos dizer assim, verdadeira. Pode ser realmente a pessoa sentiu o peso do superego e concordou com o superego. Ele fala, pô, realmente eu fiz besteira, eu errei, eu tô sendo condenada, certo? Algumas vezes pode ser isso, mas na grande parte é o quê? Ela tá querendo diminuir o peso, diminuindo a força do superego, tirando essas pessoas que tá endossando a sua recriminação, né? E trazendo elas para cá com uma relação aqui no mínimo, se não for amizade, vamos dizer, aceitação, né? Buscando o perdão dessa pessoa, buscando assim, a dó da situação dela, sabe esse lado assim, da uma pessoa sofrida, coitada, fez isso por causa que precisava, porque não tinha outra saída, porque não tinha maturidade, a família foi uma família cruel, ela viveu uma infância desgraçada, tudo isso aqui é motivo para dizer o quê? Saiam daqui de ficar me criticando, aumentando o peso do superego, né? Saiam daqui aumentando o peso do superego, saiam daqui e venham para cá fazer relação comigo, tá ok? Então, resumidamente, deu para vocês sentirem que, na realidade, o pedido de perdão é novamente mais um movimento narcísico. Quer dizer, você ganha desafiando a lei e vai ganhando. Até um dia que deu pau, como quando a pessoa é presa, né? Aí você não tem mais para onde fugir. Você estava vivendo na clandestinidade ali de forma errada, né? Se locupletando, se enriquecendo e tal. Só que agora os holofotes estão em cima de você, mostrando a pessoa que ela é. Que é tipo assim, uma pessoa sem valor, mau caráter, certo? Então isso vai prejudicar a visão narcísica perante a pessoa mesmo. A não ser que ela seja tão narcisista e pague o preço de bancar e falar, eu sou isso mesmo e acabou. Eu me assumo como uma pessoa tirânica, uma pessoa do mal, uma pessoa exploradora e acabou. Só que quem faz isso no meio social hoje em dia está condenado, entendeu? Ela vai ser cancelada rapidamente. Então, essas desculpinhas, esses arrependimentos, é uma forma de defesa para dizer o quê? Poxa, agora eu fiz tudo com essas cacas que eu fiz, que eu já sabia que era caca. Só que eu fui fazer porque eu ganhava alguma coisa. Só que agora que a coisa vazou, agora eu vou perder. Quer dizer, eu ganhei, agora eu vou perder. Eu não quero perder. Então o que eu faço para não perder? Eu ganhei, quero continuar ganhando, ou não quero ficar tomando porrada pelo que eu fiz. Agora eu vou me portar pedindo perdão, pedindo desculpa, me arrependendo. Porque isso vai fazer com que muitas dessas pessoas que estão coligadas com o superego condenante na R2, vai, no caso, vir para R3 comigo. Vai ter dó de mim, vai me dar nova oportunidade, vai até tornar, vamos dizer assim, amigas minhas, tolerantes, sabe assim? Acontece. Então essa saída é novamente movimentação narcísica, né? Então vamos dizer assim, de bom coração, poucos, sabe? Poucos podem dizer que realmente se arrependeu, que está sofrendo com aquilo e vai tentar reparar. A própria religião fala o quê? Você pode viver como pecadora. Se antes da morte você se arrepender, você está salvo. Mas tem que ser um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento honesto. Não da boca para fora. Olha só, por que já fala isso? Porque sabe que a maior parte dos arrependimentos é só uma fachada. É só uma desculpinha para a pessoa maquiar uma situação que não é aceitável, entre aspas, assim, ela mesma se sente incomodada, para ela ficar mais em paz com ela mesma, com o superego dela não martelando ela, continuar na vidinha dela, só que agora com a visão assim de mais queridinha, de mais tolerável, sabe assim? Então acho que deu para vocês entenderem, né? Que normalmente tudo que acontece aqui, quem movimenta os pauzinhos é sempre o narcisismo inconsciente. Esse é o fato. Né? Se a pessoa não considerar isso, nunca vai entender por que as coisas acontecem como essa, por exemplo. Então você vê que o narcisismo está por trás na hora que ganha e está por trás na hora que perde. Na hora que ganha ele está bombando, ele está feliz da vida, fala, quero saber de nada. Vou para as cabeças, vou ficar rico, milionário, famoso a qualquer preço. Depois que consegue isso, aí o lado negativo começa a piscar mais, ali, cutucar, sabe? Aí, pôr o dedo na ferida, aí começa a incomodar. Né? Aí qual que é o movimento? Poxa, agora eu tenho que acabar com essa, né? Com essa pressão aqui negativa. Então qual que é uma da saída?
pedir perdão, mostrar-se arrependido, nem que seja hipocritamente. Muita gente vai acreditar, muita gente vai aceitar, porque está com a mente preparada para mostrar esse momento, o seu lado bom, o seu lado cristão, de perdão, de entender, de aceitar, de acreditar que a pessoa vai se melhorar, sabe, que foi sem querer, querendo, e por aí vai, né? Então acho que tá dado o recado aí, tá ok? Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né, você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!